É isso aí. Olha, gente, de novo não foi, né? Acabei de tomar banho agora, o cabelo tá bagunçado. Faxina, minha filha, dá faxina. Ai, Tá Jesus. gravando, tá, querida? Ai, I'm sorry. Então, gente, só explicando o que vai acontecer aqui hoje, nós combinamos assim: nós estamos estudando o Evangelho de Mateus até o final, depois a gente vai pegar o Evangelho de Marcos, o que ele tiver específico dele, depois nós vamos pegar o específico de Lucas e depois a gente começa o Evangelho de João. Só que em relação à paixão, eu decidi que é o seguinte: o que tiver específico dos sinóticos, quer dizer, excluiu o João, nós já vamos estudar de uma vez. Então, na última ceia, existe esse texto que só existe em Lucas, por isso que nós estamos vendo ele hoje. Porque a paixão agora nós só vamos ver ela em Lucas, nós não vamos ficar repetindo de cada evangelho, tá bom? Então, por isso que hoje é Lucas 22, de 24 a 30, serve de todos. Só existe em Lucas essa passagem, tá? É específico de Lucas. Então, nós estávamos na última cena e Lucas também acontece a mesma coisa e acontece a partilha do pão. Depois da partilha, né, do pão e do vinho é que começa essa passagem. Quem é que vai ler para nós aí? Você consegue falar mais alto, Patrícia? Vamos tentar. Eu não sei se vai. Só vão saber na semana que. E houve também entre eles contenda, por qual deles parecia ser maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22. Oh, desculpa. 24 a 27. O dedo foi mais rápido. Continua. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou para mim. Designou a mim. Designou a mim. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa do meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus deu um puxão de orelha, não foi? Por quê? O que que eles fizeram de errado? E também a gente vai entender que a correção de Jesus vai ter três partes. Tá bom? Nós vamos ver três partes da correção de Jesus. Mas primeiro nós precisamos saber o que que ele estava fazendo de errado. Quem arrisca aí? O que é contenda? Disputa. Disputas sobre? Aham. Sobre qual Sobre qual se acertaram. E o que que vocês acham que ele estava fazendo de errado? Existe hierarquia no mundo espiritual? Sim, existe, né? Então, é errado saber quem é o maior? Não. Pois é. O colégio apostólico teve um líder? Sim. E quem era? Pedro. Pedro foi o líder, né? Então, gente, o que está de errado aí? Então, se a gente vai lá no livro dos Espíritos, tanto que tem hierarquia que tem escala espírita. Mas a escala espírita, o que que ela fala? É baseada no grau do adiantamento, ou seja, na evolução,
e nas qualidades que o espírito já adquiriu e nas imperfeições que ele ainda não conseguiu se livrar. Então, quer dizer, existe uma classificação. Então, presta atenção. Essa classificação aqui é o seguinte: você é. Ninguém discute que Dr. Bezerra é mais evoluído que eu. Por quê? Porque ele é. Você olha o espírito, ele é. Exatamente, ele é. Então, eles fizeram duas coisas erradas aqui. Então, é que a gente lê essa passagem achando que o erro está no fato deles quererem saber quem é o maior. Sendo que a gente vê isso numa reunião mediúnica, gente. Isso aqui tá, a gente sabe quem é o chefe da reunião, o guia espiritual. A gente mexe com hierarquia o tempo inteiro, o colégio apostólico teve. Então, um dos erros é a contenda, a discussão. Por quê? Porque eu não vou estabelecer quem é o maior discutindo. Porque você entendeu? Eu sou. Não tem que discutir. Então, o que Jesus está falando? É a maneira como vocês estão querendo estabelecer quem é o maior. Não invejo. É uma disputa, né? Por quê? É o que fala melhor? É o que argumenta melhor? O que tem a retórica melhor? O que sabe distorcer os fatos? O que sabe fazer uma narrativa que vai ser o maior? Porque se eu vou resolver na discussão, entendeu? Então o método está errado. E a segunda coisa, alguém consegue saber? Pelo exemplo que Jesus deu, dá para a gente saber a segunda coisa que ele estava fazendo errado. Para que eles queriam saber quem era o maior? Adivinha? Pensa bem em nós, que são igualzinhos. Vaidade, orgulho. Quem é o maior? Para saber quem que eu vou dar, mas... Exatamente. Entendeu? Pelo exemplo que ele dá para a gente descobrir isso. Porque a contenda está óbvio, mas olha só. E ele os disse: os reis do gentio dominam sobre os gentios. Está falando, né? E eles têm autoridade sobre os gentios e são chamados de benfeitores. Então, Jesus vai falar: não sejais assim. Pode entrar, Marli. Marli. Eu escrevi o nome no meu celular errado. Pega uma cadeirinha. Não, ela vem na segunda. Toda segunda. Eu falei. Então, gente, olha o que ele está falando. Tem os reis dos gentios que exercem domínio, e por isso eles são reis, pela capacidade de domínio que ele tem, e ainda por cima eles são chamados de benfeitores. O que é dominar? Do grego quer dizer ser senhor de governador, governar, ter domínio sobre, exercer influência sobre, ter poder sobre. Como qualquer rei que a gente conhece, tá? Então, gente, o que acontece? Hoje, na nossa história, é assim, ó. Quem manda, domina e tem os mandos. E como é que a gente faz para mandar? Tem várias maneiras. A força, né, de armas. Desculpa. O Evangelho de Mateus, e uma senhora perguntou aí, na secretaria, desculpa, viu? Não. Pela força, né, gente? Com armas, pode usar a máquina do governo, favores, concessões, que você vai criando uma rede de dependência, destruindo seus adversários. É o que nós fazemos, destruindo moralmente. A gente não discute ideia, a gente destrói pessoas, né? Quando não mata mesmo, porque tem vários exemplos: o adversário some, é envenenado, tem várias coisas, né? Divide a sociedade,
coloca o rico. Isso é no mundo inteiro, tá assim, viu, gente? Rico contra pobre, branco contra preto, cristão contra muçulmano, homem contra mulher. Quanto mais você dividir, mais você consegue governar, entendeu? É óbvio. As alianças que a gente vai construindo, a retórica, né? Não interessa se o que eu falei é verdade, o interessa é a versão da verdade que eu sei contar. Isso é direto. E a dependência, inclusive financeira. É bolsa disso, bolsa daquilo, que é a mesma coisa que existia no Império Romano, com o nome de patronato, que existia no colonialismo aqui no Brasil, que os coronéis faziam isso, e hoje a política está fazendo disso, bolsa daquilo, para se manter no poder. Então, tudo isso aqui, gente, são armas de domínio. Então, o que que Jesus está falando? Não sejais assim entre vocês. Quer dizer, o como você consegue o poder. Porque no mundo espiritual tem uma hierarquia, mas é pelo que a pessoa é, ela não usa isso entre vocês. É moral. Então, existe entre os gentios que ele está falando, na nossa sociedade, existe uma hierarquia de poder. Então, Joaquim manda em Maria, que manda em Junino, que manda não sei quem, né? E tudo para nós tem uma hierarquia de poder, tá? Então, vou só voltar aqui um pouquinho para a Mari poder entender. Então, aqui, ó, nós começamos na passagem de Lucas, uma passagem logo que está acontecendo na última ceia, onde houve entre eles contendas entre os discípulos sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, Jesus, né? Os reis do gentio dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então a gente viu que não é errado saber a hierarquia, porque no mundo espiritual tem hierarquia, só que a pessoa é. Então, o primeiro erro dos discípulos foi tentar estabelecer a hierarquia na contenda, ou seja, na discussão, na disputa. Porque existe a hierarquia, igual eu falei, porque a pessoa ela não conquista isso na retórica, na discussão, desfazendo o seu adversário, não. E aí Jesus vai falar que entre eles, entre nós aqui no mundo, existe aqueles que mandam, usam o poder, né, para mandar. Então, entre eles não podia ser assim. Ou seja, por que eles fizeram essa pergunta? É o erro deles. E a segunda coisa, como eles estavam pensando em estabelecer essa hierarquia? Está errado, mas saber quem é o maior não é errado. Entendeu? Então, a primeira parte da resposta de Jesus, ele desfaz isso entre você. Ele não falou como é que é para ser ainda, mas falou desse jeito aqui não vai ser. Deu para entender, gente? Está claro? Entre vocês não se estabelece hierarquia através de discussões, de disputas, de competição. E esses instrumentos de poder não vai ser poder usar aqui, não. Beleza. E ninguém vai mandar no outro. Ou seja, não vai ter Pedro mandando e submetendo os outros ao domínio. Como é que vai ser, então? Agora é que a gente vai descobrir. Eu te dou tudo, ótimo. Aquela anterior, né? Então, gente, agora nós vamos ver a segunda parte. A segunda parte, são 3 partes a resposta de Jesus, tá? Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Alguém entendeu? Como é que vai ser entre vós? Eu serve. Eu serve. O que serve vai ser o quê? Maior. Pela humildade, não? Será que é isso que Jesus falou? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve.
Vamos ver, né, gente? Então, o que que Jesus, primeiro, a gente começa pelo exemplo, para ver se a gente. Primeiro Jesus fala, depois é dar o exemplo. Como a gente não entende o que ele fala, a gente começa pelo exemplo. Então, ele fala assim: nós estamos numa mesa. Quem é o maior? O que está sentado ou o que está servindo? Ele falou, olha aí no Ele fala canto. que é o que está sentado. Então, quem é o maior? O que está sentado. Isso. Ó, vamos voltar lá de novo. Ó, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então ele está falando, quem é o maior? É o que está sendo servido, certo? Eu, porém, sou entre vós como aquele que serve. Vou voltar lá de novo. Então, o que que Jesus está falando? Vamos com calma. Nós temos um banquete, quem serve é o menor. Mas o maior tem que ser igualzinho o menor. Eu sou o maior, Jesus fala, eu sou o maior. E eu sou como quem serve. Então, o que que ele está dizendo, gente? Vocês estão doidos. Quê? Somos iguais. Sim, mas somos iguais em quê? Não servir. Exatamente. Então, o que que Jesus está falando? Jesus está falando para nós, os dois servem. Ó, e o menor servem. Se todo mundo serve, serve a quem? Exato. Então, no mundo, eu mando para vocês me servirem. Eu quero saber quem manda aqui para poder saber quem vai me servir, não é? Entre vós, não. Porque o maior, que é Pedro, que vai ser o chefe do colégio apostólico, vai servir a Deus do mesmo jeito que o menor vai servir a Deus. Então, todo mundo serve. É diferente de que o maior é o que serve. Entendeu? Porque aí então, olha bem, tem uma hierarquia no plano espiritual? Tem uma hierarquia, gente. Tem Deus e tem uma hierarquia, mas todos servem a Deus. Eu não sirvo ao doutor Bezerra. Eu não sirvo a pessoa que eu vou servir for a sopa ali. Eu sirvo a Deus junto àquele que precisa. Eu vou visitar um doente, eu estou servindo a Deus junto ao doente. Eu estou sendo como um instrumento de Deus junto àquele doente. Vamos dar uma hierarquia no dois. Isso, naquele trabalho. Exatamente. Então, você deveria fazer a campanha do quilo representando como instrumento de Deus. Deu para entender, gente? É a segunda parte da quebra que Jesus faz da questão de poder que nós temos aqui. Tem a terceira parte, mas vamos ver então de novo. Ó, não serei entre vós assim, ou seja, não vai ter domínio de um sobre os outros. Não vai ter instrumentos de jogos de poder entre vós. Quem é o maior é. Antes o maior seja entre vós, antes o maior entre vós seja como o menor. Exatamente, porque os dois vão servir a Deus. E quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? O próprio Cristo. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então, o maior é igual ao menor, porque os dois servem a Deus. Não o menor me servir, entendeu? Porque na nossa hierarquia eu quero saber quem é o menor para ele me servir, que eu sou o maior. Não. Eu sou servo igualzinho ele é. Nós dois servimos ao mesmo Senhor, que é Deus. Certo. Acabou a estrutura de poder. Você viu que no mundo dos gentios, ou nosso mundo, né, tem uma estrutura de poder? Não tem essa estrutura de poder. Você acabou com essa estrutura. Servo de Deus.
Exatamente. Deveria ser, né? Todo mundo. Exatamente. Todo mundo que aceita ser servo de Deus, porque para ser servo de Deus você tem que fazer a vontade dele, né? Então vamos lá. Alma e luz. Escolhido. O Evangelho apresenta, igualmente, mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadecem com os labores do mestre não penetrou ainda toda a verdade de suas missões divinas. O que Emmanuel está puxando aí nossa orelha, gente? Política administrativa. Quando a gente fala que em Brasília Deus não está lá, né? Não é? É isso que a gente fala. Olha o que ele está falando. O Evangelho, sim, tem uma fórmula política administrativa. Tem, ele apresenta uma proposta. E quem afirma que a política e a administração não está em harmonia com servir a Deus ou com as lições de Jesus, não penetrou na verdade que ele apresentou ainda. É isso que está falando. Aonde que tem um lugar do mundo que Deus não entra, gente? Que bobagem é essa de falar isso? Que isso? Né? E a gente escuta falando isso. Nas prisões. Todo lugar, mas a prisão, você ainda fala, o cara pode ter arrependido. O problema é achar que os políticos lá. Nossa. Esse que é sem dúvida pensar. Então, gente, ele já dá uma negociada em nós. A máquina questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Entendeu a dificuldade qual que é? Qual que é a dificuldade? Encontrar Alguém que saiba que ele é servo. Marcelo, é aí que está o problema. E aí, tá vendo? Todos nós somos servos. Exatamente. Mas você está sabendo que você é servo de Jesus? Porque o problema é achar quem. É. Os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento de Salvador. Aí ele fala isso, ó, o ideal democrático mesmo veio de Jesus. Então, gente, o problema é o elemento humano aceitar essa ideia de Jesus. Porque você está entendendo que eu vou ter que abrir mão do poder que o cargo me dá? Está entendendo isso? Se eu aceito um cargo político ou administrativo, eu tenho poderes. No nosso mundo, automaticamente, eu ganho uma hierarquia de mando, de vantagens. E olha as coisas que eu tenho que abrir mão. Privilégios. De privilégios. Entendeu? E eu vou ter que abrir mão dessa estrutura, desse modo. Não precisa ser um cargo assim. Não precisa. Eu trabalhei muitos anos com a Alda, com o doutor Bittencourt. Eu ficava na sala com ela. Aí um dia eu estava saindo da reunião mediúnica, uma trabalhadora da casa chegou e lá era assim, não tinha quem entrasse ou não entrasse, existiam fichas, existia um critério. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, meu pai está assim, 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 ele vai vir e eu preciso que a Alda atenda ele. Às vezes não era a Alda que atendia, tinha outras salinhas, igual hoje. Aí eu falei, tá, nós vamos fazer uma ficha do seu pai, igual todo mundo. Mas deixa eu te falar, você me conhece? Eu sou trabalhadora da casa, eu dou passe todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe assim? Ela tinha uma vantagem sobre as outras pessoas, né? Aí eu continuei olhando para a cara dela, porque eu sou muito nervosa, né? Eu sou, como é que você falou? Eu reajo, né? Aí eu peguei, fiquei olhando para a cara dela e dentro de mim assim, vai ficar do mesmo jeito, vai fazer a ficha. Aí depois que ela falou, eu continuei olhando, ela falou, vai ter jeito? Eu falei, vai, ele vai fazer uma ficha, vai sentar e vai esperar. E fui embora. Tipo assim, então não precisa ter não precisa estar na política, na administração. Você só não pode ter um postinho em lugar nenhum. Você não pode fazer mais que os outros, né?
Aí você chegou no lugar onde ia chegar e nem precisa de chegar nisso aí, gente, dentro de casa. Por que que você tem uma estrutura de poder em cima do marido e dos filhos? É a que a mulher assume, a rainha do lar. Ela Eu tem sou estrutura, poderosa aqui em casa mesmo. Eu sou poderosa. Eu sou. entendeu? Tem uma estrutura de poder, não é a mesma coisa, gente. Você exercer o poder e educar, não é a mesma coisa. Mas todos nós, quando não tem ninguém, arranja o cachorro. Que é para poder mandar no cachorro. Depois o cachorro manda na pessoa. É Aqui em assim, casa, primeiro eu mando no marido, depois nos cachorros e nos gatos, entendeu? Mas primeiro é o é isso marido. aí. É isso aí. Então, gente, isso é uma coisa que a gente procura. E é isso que Jesus está quebrando. É isso que ele está quebrando. Essa estrutura de poder que a gente acostumou a achar que é normal. Não é normal. E também é um raciocínio que eu raciocino assim. Ai, doutor Bezerra veio aqui para nos servir. Ô, gente, fala sério. Nós somos creche. Aí o cara não precisa nem reencarnar mais. Evolui para danar para vir para cá e aguentar piti de criança, fazer o que criança quer. Ele vai fazer o que Deus quer para te atender no que Deus mandar, não o que você mandar. Ele vai te obedecer. É igual eu pôr uma creche de 3 anos que o menino mandar eu fazer, eu vou fazer. Entendeu? É a loucura da cabeça da gente nessa estrutura de poder que a gente tem. Então vamos lá. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta, plataforma superior, além da gloriosa síntese que reclama do governante as legítimas qualidades do servidor fiel? As revoluções que custaram tanto sangue não foram senão uma ânsia de obtenção da fórmula sagrada na realidade política das nações. Ô, meninas, vocês estão conseguindo escutar o que a Patrícia está falando? Júnia e Leonor? Oi? Caiu? Sim, estou Está escutando? escutando. Tá Eu tô bom. conseguindo A escutar gente está também. escutando. A gente Sim, achou que você sim, estava estamos olhando a escutando. gente e a gente balançando a cabeça. Só aparece na tela quem fala, É tá? verdade. Eu tô aí? Tá. Agora que você abriu a boca, tá. Por falar nisso, boa noite, querida. Então, gente, olha o que que ele está falando, gente. Não é assim que devia ser no serviço público? Eu assumo o serviço público, olha lá, para servir, né? Eu deveria assumir um cargo político, porque é negócio para servir, né? E não para ser servido. De fato, a análise do executivo pode ser Pois é, servidor. Então, ele vai falar dessas revoluções que custaram tanto sangue. A mais famosa, né? Liberdade, fraternidade, igualdade. Quanto sangue custou? Então, o que que ele está falando? Por uma ânsia de conseguir essa mudança da política do poder. Porém, gente, tudo que é de Jesus, não interessa se a intenção é boa, o método que você usa é importante. Então não adianta eu querer a igualdade, a fraternidade e a liberdade matando pela violência. O meio está errado. Então eu não vou conseguir o que eu quero. Nem por isso, entretanto, deixaram de ser movimentos criminosos e desleais, como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. É isso aí. Então, mesmo que a ideologia seja bacana, mas o meio que você emprega para conseguir o poder, e isso é o que Jesus está falando com ele. Entre vocês não vai ter domínio, você não pode usar entre vocês as armas do mundo. O ensinamento de Jesus, nesse particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência,
mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Entendeu qual que é o problema? Cada um quer o quê? Exato. Então, o problema, Marcelo, é que a pessoa não entende que ela é serva. Ela quer ser servida. Ela quer saber, igualzinho os apóstolos começaram a discussão. Eu quero saber quem manda para quê? Para poder saber por quem que eu vou dominar esse pedaço aqui. Então, é isso aqui que é o problema nosso. Aí eu quero exercer o poder em benefício meu. Né? Então, o que ele fala é isso. Ó, Nós tá, não viemos para ser servido, nós viemos para servir, né? Nós estamos aqui para servir, todo, não para ser servido, né? todo mundo veio para servir. É esse que é o problema. Porque é o benefício de si próprio, É né? isso aí. Então, o problema não é que não exista uma orientação de como fazer o certo. É que nós não queremos abrir mão dessa estrutura de poder, cada um, né? Ignoram que o Cristo Porque aí só para mim, para mim, para mim, depois para mim, né? E não Isso para o mesmo. outro. É isso aí. ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpe de força, mas como quem obedece ao esquema divino, dos seres e coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor dos criaturas humanas. É isso. Então, ele vai falar de erros que a gente comete, né? Vocês conseguem ver? Ele contrapõe o jeito errado de fazer com o jeito certo. Vocês conseguem ver aí? Tira. O que é isso? É eu impor o meu poder sobre o outro. E arbitrariamente, ou seja, o que vale é o que eu penso, o que eu quero, né? E o contrário disso era o quê? Servir. Servir e encontrar, gente. Por que servir tem que dar alegria? Igual, né? Pois é, mas isso é o que ninguém quer. Você faz com amor, né? As crianças que entregam aquilo. Então, eu estou servindo quem? Você tem. E A eu Deus. estou. Quando a gente é verdadeiramente servidor de Deus, quando a gente consegue ser servo de Deus, isso dá muita alegria a gente fazer pelo outro, né? Eu acho que isso não é nem, a gente nem, como é que fala? Não é nem uma alegria que a gente sente, mas assim, é o prazer de fazer, de saber que é aquilo que faz e viver assim, não é? Porque quando eu sirvo a Deus, eu sou instrumento dele junto ao outro. Mas para eu ser instrumento dele, ele manifesta em mim e se expressa no que eu falo, no que eu sinto e no que eu faço. Então, quem sentiu primeiro? Eu. Por isso é com alegria, porque o meu pagamento não é bônus horas, não, gente. É esse contato que eu já tenho com Deus na medida que eu sou instrumento dele. De sentir a presença dele se manifestando em mim. É eu já ligada nele. Por isso que é alegria. Não, a alegria é nisso, é porque eu já sinto essa comunhão, mesmo que pequenininha, com ele, e ele se manifestar através de mim. Então, se ele manifesta no amor, eu sinto o amor primeiro. Por isso é alegria. Então, a alegria minha não é pela reação do que eu fiz ao outro. Então, eu vou dizer, eu dei uma sopa, o outro sorriu para mim, eu fiquei alegre. Não, não é. Isso independe do que o outro faz. Entendeu? A reação. O outro pode nem gostar, nem querer. Não, não interessa para mim. Porque a minha alegria está nessa comunhão com Deus que se manifesta eu sendo instrumento dele. Você ajuda você que se beneficia. Por isso que você se beneficia primeiro. Não é. E a alegria vem desse contato.
Então, independe do que o outro ser grato, não ser grato, gostou, não gostou, não independe. Por isso é alegria. Não Entendeu? importa o que o outro pensa, né, Vânia? Importa o que nós sentimos, fazemos, sentindo a presença do Deus vivo dentro de nós, em exercer essa tarefa, esse benefício ao outro. Não importa o que o outro sentiu, não importa o que ele está pensando, nós não temos que pedir retorno de nada que nós estamos fazendo. Isso é um trabalho voluntário, Se eu não, espontâneo, se orientado eu por não Jesus. estiver nesse olhar, gente, se eu não estiver sendo servo de Deus, quando eu fizer algo pelo outro e ele não retribuir, eu vou ficar com raiva. Eu vou me sentir indignado. Então, é hierarquia de poder. Tá entendendo? Eu ainda estou raciocinando nessa hierarquia de poder. Que eu sou o doador, você é o que recebe. Então, você é inferior a mim. Então, você deve a mim. Então, é esse que é o problema. É isso que Jesus está quebrando. Fala, entre vocês não vai ter essa hierarquia. E se eu não estiver assim, vai ter essa hierarquia. Eu só vou saber na hora que o outro não retribuir. Então, se ele não retribuiu isso, mexeu comigo, eu estava esperando a paga. Então, tem hierarquia. Então, você não foi instrumento de Deus, não. Você não está servindo nem a Deus, não. Você está servindo a Ele em troca. Entendeu, gente? Porque isso são detalhes que a gente acha que a gente não sente, mas a gente só vai sentir quando o outro não fizer o que a gente quer. Entendeu? É assim mesmo. Aí você se sente frustrado, você se sente indignado. Eu É, fiz tudo para ele, nem obrigado falou comigo, nem olhou na minha cara, né? É sempre assim. Não é é isso assim que a aí. gente Isso. doa, não é assim. A gente tem que doar de coração, sem pedir nada em troca. Só É isso agradecer mesmo. por estar tendo a oportunidade de servir, de fazer o que Jesus quer, pelo que Isso nós mesmo. fazemos o que Ele quer, não o que Isso nós mesmo. E a Miriam, o que a Miriam queremos. fala? Fala aí para mim, Miriam. A Valquíria me pede uma coisa. Isso. Aí eu falo para ela, não, ok? Ok. Ela vai ficar chateada, Sim. né? E aí eu penso também assim, mas por que ela vai ficar chateada? E eu primeiro estou revoltada, Sim. né? E ela fica com raiva. Pois é que essas coisas não são tão fáceis assim. Ó, primeiro, se eu pergunto para você uma coisa, você tem o direito de falar sim ou não. Vamos olhar o olhar de Valquíria primeiro. Ou então eu estou mandando. Uai, se você só pode falar sim, eu estou mandando, eu não estou pedindo. Porque se eu peço uma coisa para você, eu tenho que entender que você tem o direito de falar sim ou não. Se você fala não e eu fico magoado, uai, então eu estou mandando. Você só pode responder sim. Entendeu? Isso é do lado da Valquíria, então ela está errada. Porque então ela não tinha que pedir, ela tinha que mandar. Uai, eu não estou pedindo, eu não vou aceitar o não, então eu não estou pedindo, estou mandando. Ok? Então, olha as estruturas de poder da gente, o olhar daqui. Né? Gente, é hipótese, né? Pelo amor de Deus, as duas é hipótese. O povo acha que está acontecendo. Agora, vão para o lado. Vão para o lado seu, né? Agora, alguém me pediu algo. Eu tenho os meus motivos para falar sim e os meus motivos para falar não, né? Tem coisa, gente, que a gente tem que falar não. Tem coisa que você tem que falar não e pagar o preço por isso. Porque nem sempre, eu não sei como é que o outro vai reagir, mas tem coisas que se eu ceder, eu agrido a mim. Eu tenho que falar não. E pagar o preço de falar não. Porque nem sempre ela vai entender que você tem o direito de falar não. Sim. Então, tudo depende dos olhos, de quem olha.
Então, gente, a primeira coisa aqui é quem serve com alegria. Depois, como quem administra o quê? Olha bem, de maneira violenta, exercendo o poder que ele tem direito. E o correto é como? Obedecer a Deus, ao esquema divino. Olha bem, junto aos seres e às coisas. Olha aqui. Eu sirvo ao esquema divino junto de você. E às vezes eu vou ter que te falar não. Vou te dar um exemplo. Você chega lá no doutor Bittencourt, eu estou doente, quero que o senhor me cure. Ele pode te curar? Quem vai decidir se você pode ser curado ou não? É Deus, gente. Veja bem. E às vezes a ordem que ele recebe é não. E ele vai ter que falar não para você, porque ele não pode curar se Deus não mandou. Então, tudo na vida é assim. O fato de você estar num poder não quer dizer que você sempre tem que falar sim. Às vezes, o sim vai prejudicar a pessoa. Deu para entender, gente? Então, eu tenho que servir a Deus, não a você. Olha lá. Junto dos seres e das coisas da vida. Jesus, que é o supremo governador, é também o supremo servidor. Deu para entender isso, gente? Isso é complexo, eu sei que é complexo. É um jogo de poder que a gente está tão acostumado e Jesus está quebrando isso para a gente quebrar na nossa vida, porque a gente exerce esse poder o tempo inteiro nas nossas relações. Tá? E servir a Deus não é falar sempre sim. Às vezes tem que falar não. Tá? Dá para ir em frente, gente? Então, aí, agora chegou a terceira parte da resposta. Já foi a primeira, o que vocês estão fazendo errado? A segunda, como é que vai ser a questão do poder aqui? Como é que as coisas vão funcionar entre vocês? Agora a terceira parte. Então, lê para nós aí, Patrícia. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, a primeira coisa que Jesus faz é elogiar o quê? A fidelidade, não é? Durante as provações. Aí tem algumas traduções que vai falar tentações, mas a gente sabe que o Cristo não pode ser tentado, ele pode ser provado, ok? Todo mundo entende por quê, né? Porque o Tiago fala, você é tentado pela concupiscência que mora em você, ou seja, pelo pecado que mora em você. Como Cristo não tem pecado, ele não pode ser tentado. Então, por exemplo, a cobiça não é o dinheiro que me tenta, é eu que tenho a cobiça dentro de mim, que olho para o dinheiro e sinto a cobiça. Então, eu tenho o pecado é dentro de mim. Por isso que o Cristo não pode ser tentado. Ele pode ser provado. Certo? E aí, vamos tentar entender então aqui, ó. Nós estamos na última ceia, eles acabaram de fazer uma nova aliança, que foi selada pelo sacrifício da cruz. Aí começou uma disputa por poder, né? Que Jesus foi mostrar a nova maneira como vai funcionar o reino. E aí ele fala da fidelidade, mas fala de um poder que eles vão ter. Vai ter a participação no reino de Jesus. Então, Jesus está falando de um poder que vocês vão ter um poder. Do mesmo jeito que Deus me designou um reino, eu vou designar para vocês o meu reino para vocês governarem. Está dando poder para eles, tá? Aí, olha bem, Deus deu autoridade a Jesus no seu reino. Jesus, através da aliança que eles fizeram, que é o pacto, ou que é a herança que o Cristo deixou, que é esse pacto, essa aliança que ele acabou de firmar, eles vão ter autoridade para governar o reino de Jesus.
Então, vocês vão ter o poder. Depois que vocês entenderem quem é o maior, como se faz o maior, vocês vão ter que entender como exercer a autoridade, vocês vão governar. Vocês vão ter poder. Da terra. Vamos voltar lá, né? Para a gente ver. E olha aqui, lá em Timóteo fala: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Por isso que Jesus fala da fidelidade. Então, isso não é só para os apóstolos. Mas tem uma pequena probleminha aqui, ó, que esse que é traduzido como julgar, quer dizer governar, reinar e julgar. Então, a gente entende que é governar, não é julgar. Julgar só Deus, tá? É o mesmo verbo, mas a gente entende que a tradução melhor seria: eles vão ter o reino para governar e não para julgar, tá? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as provações. Ele está elogiando a fidelidade deles, né? A fidelidade agora, então, a essa aliança. Eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim. Então, ele está falando: Pai designou o reino a mim e eu vou designá-lo a vocês. Ele está dando poder para eles. Olha bem. Para que vocês possam comer e beber a minha mesa do reino. Vocês estão lembrados do banquete messiânico, do fim dos tempos? É lá que vai ter aquela mesa que ele acabou de falar, que a gente vai sentar, né? Quando ele terminou lá a partilha do pão, ele falou desse banquete nupcial, das bodas do cordeiro, né? Lá no fim dos tempos, que vai ter essa comemoração. Então, eles vão sentar para comer e beber à mesa do meu reino. Isso é partilhar o pão espiritual, gente. É uma partilha dessas benesses divinas, né? Que é simbolizado num banquete. É claro que eles não vão sentar para comer. Está falando de um alimento espiritual que a gente vai partilhar e que é farto, é gostoso, que nenhuma comida é para nós. É porque não tem outra simbologia, tá? Mas não é? E sentar-se em tronos, julgando, ou seja, governando as 12 tribos de Israel, que é a humanidade, a terra. Então, gente, o que a gente entende disso aqui? Então, Jesus está falando: vocês vão conservar uma fidelidade, nós fizemos uma aliança, vocês vão começar um processo de governar, que vai atingir o máximo lá no fim dos tempos. Vocês já começam agora, mas não completam totalmente, porque vocês vão completar lá. E assim tem sido o processo deles, né? Eles terminaram, começaram a ter, vamos dizer, numa evolução, até que se viraram apóstolos, e eles estão governando esses reinos, e o poder máximo deles vai ser lá no negócio. À medida que eles vão evoluindo, eles vão adquirindo mais poder, tá entendendo? Já começa, mas ainda não finalizou. E assim é conosco também. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai adquirindo poder. E por isso que você vê, às vezes, um benfeitor, ele governa uma casa espírita, outro já governa um bairro, outro já governa uma cidade, outro já governa um país. Entendeu? É isso aqui. A mesma coisa que ele está falando para os apóstolos, ele está falando para cada um de nós. Vocês vão ter poder, sim, mas na fidelidade, essa aliança que nós fizemos, e vai ter um processo para você acessar esse poder. Deu para entender isso, gente? Uhum. E que a gente vai completar isso, é um processo que começa, nós não mandamos nem no cachorro direito, tem gente que já manda no centro espírita, tem gente que manda num bairro, tem gente que manda num país. Um dia você vai mandar numa salinha de estudo, no outro dia, daí uns não sei quantos anos, você já começa a mandar numa igreja, daí em poucos anos você já manda num bairro. Vai ter. Vai, exato, conforme a evolução. É isso que ele está falando aqui.
Aí ele concluiu. Então, o que que Jesus está falando? O poder não é errado. Todos vocês vão exercer o poder. O problema é como e para que você quer o poder. Deu para entender isso, gente? Não é errado ter hierarquia, não é errado ter o poder. A gente precisa de exercer esses poderes. Uai. Senão, como é que vai ficar, né? E tomara que seja com autoridade. Não, mas aqui na igreja de Jesus não tem erro, não, Marcelo. O que nós estamos precisando de aprender é na sociedade, na nossa casa, nas nossas relações. Aí se deixar, a gente acha alguém para mandar bem, porque a gente gosta. Por isso. Não é?